Pronto. Então, gente, a gente está continuando a gravação, então esse vídeo vai ficar em 2 pedaços, porque o gatinho, que era o nosso parceiro aqui do Sertão, derrubou a gravação. Então, a gente está reiniciando a gravação do slide em que a gente parou. Tá bom. E, então, assim, individuação, um processo lento e imperceptível de crescimento psíquico. Me chamou a atenção agora a palavra imperceptível. Por que imperceptível? Porque muitas vezes a individuação, como a gente vai ver, ela vem das profundezas, do mundo das profundezas. E o ego, da grande maioria da humanidade, está focado único e exclusivamente no mundo da superfície, no espírito do tempo. A grande maioria das pessoas estão preocupadas em comprar, como diz a música do Raul Gil, um Corcel 73. Assim, o ouro de tolo. Uma metáfora disso. Quer dizer, o ego muito unilateralizado só no mundo da superfície, né? E a individuação é algo que vem do processo inconsciente, do arquétipo da totalidade do self. É por isso que talvez ela disse imperceptível, mais de crescimento psíquico. Né? Imperceptível nesse sentido, talvez, para o ego. Aqui essa imagem que fica de fundo é o rio Urucuia, numa barqueata ecológica, e trechinhos, né? Então vamos lá para esse trechinho. Primeiro uma definição do que é o Chapadão, né? O Urucuia é uma chapada do noroeste de Minas Gerais e também um importante rio, tributário do Rio São Francisco, e ele forma um grande aquífero que abrange vários estados brasileiros. Então, ele, além dele ser um rio, ele é um rio abaixo do rio também, como diz a Clarissa Píncola, né? Porque esse aquífero está lá. A gente não está vendo, mas ele está lá. Acho bonita essa imagem, metáfora desse rio abarra o rio. Esses rios que correm e que a gente não enxerga, mas eles estão ali. A gente podia pensar aqui, eu estou pensando na cidade de São Paulo. Por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade que tem centenas de rios. Mas a gente não enxerga a grande maioria desses rios. Mesmo aqueles que estão visíveis, eles se tornaram invisíveis, a grande maioria das pessoas, por conta da própria urbanização. Uhum. Então, em São Paulo, por exemplo, os rios mais visíveis são o Tietê, claro, que é o maior, que é a Marginal, e que eu fico pensando se as pessoas, hoje, quando falam Marginal, Tietê, se dão conta que ali tem um rio. Pois é, ele está tão modificado, canalizado, né? Tem o rio Tamanduateí, que ainda passa ali na região central, né, perto do mercado municipal, do estado, e o rio Pinheiros, né, que inclusive tem o seu curso modificado. Né? Então, é interessante pensar assim, nessa imagem que você fala dos rios que atravessam, né? E se a gente pensar também nessa cadeia rizomática que tem a alma humana. Quantos rios não estão criando rizomas, né, para nossa vida interna, né, com as nossas constelações, com os nossos complexos, com as nossas relações. Né? Muito interessante essa ideia do rio. Bom, o Jung apresentou o conceito de inconsciente, suas estruturas individuais e coletivas, e a linguagem simbólica pela qual ele se exprime. Né? Jung aponta ainda a importância da ampliação simbólica dos conteúdos que emergem do inconsciente, sublinhando que tudo depende de haver um... o clique necessário à correta interpretação específica em relação ao indivíduo em causa. Né? A gente estava aqui falando, puxa, enfim,
depois de 40 anos ou mais, eu encontrei uma palavra para substituir insight. Uma mais nossa, né? Estalo. Né? Um estalo. É isso mesmo, né? Aí me deu um estalo, né? Me deu um estalo. É uma consciência súbita acerca de alguma coisa, né? Eu sou muito partidário do Suassuna, né, que não gostava do uso dos estrangeirismos na língua. Então, por que usar algumas palavras em inglês se a gente tem palavras em português? Então, imagina ele, se ele tivesse vivo hoje, pessoal, vamos fazer uma call, vamos fazer, né, um mix, né, vamos fazer não sei o quê, né? Quando, na verdade, você tem palavras em português, né, para fazer isso. Né? Aqui tinha uma casa de show que era o ATL Hall, e aí, quando o Elomar veio fazer show aqui, disse que se recusava a dizer que ele estava fazendo um show no ATL Hall, ele estava no saguão do ateliê. Home office. Começou uma chuva de anglicismos na língua portuguesa, e eu sempre me incomodei com a palavra insight. Insight. Então, agora é estalo. Agora gostei, é estalo. Deu um estalo, e é um estalo da alma. Estou lembrando aqui também naquele filme Método Perigoso, e isso está registrado no livro Memórias, Ações e Reflexões do Jung, em que ele estava conversando com Freud e, de repente, os móveis começaram a estalar. Os móveis começaram a estalar. E a conversa deles no filme é uma conversa difícil, porque o Jung estava muito preocupado com este misticismo que o Jung gostava. Né? Freud preocupado, né? Freud preocupado. Com o misticismo do Jung. Com o dito misticismo. Né? O Jung era um cara muito interessado em misticismos, né? E a psicanálise não poderia correr o risco de ser confundida com misticismos. E nessa conversa o Jung percebe os estalos, né? Estalos. O Jung estalando já. Estalando, né? Começa a instalar os móveis, e o Jung ainda fala assim, vai instalar de novo, e aí instala de novo. E aí é um místico por excelência, né? Porque já está até adivinhando quando vai instalar. Pois é. Bom, aqui já é um trechinho do Grande Sertão, lá da página 72. Viemos pelo Urucuia, rio meu de amor é o Urucuia, o chapadão onde tanto boi berra. Daí, os Gerais, com capim verdeado, ali é que vaqueiro brama com suas boiadas espatifadas. Perfeito. Então, na individuação, há uma tendência reguladora ou direcional oculta gerando esse processo. Do que é essa tendência reguladora? Já posso falar? Pode falar. Essa tendência reguladora, ela não depende da vontade do ego. Ela é oculta. Ela gera esse processo. Então, eu não acordo um belo dia, e hoje começa o meu processo de individuação, né? Esse estalo acontece, regulado por essa força estranha. Uhum. Eu pensei também aqui em dizer que esse processo de regulação é um processo de tentar uma homeostase entre os conteúdos inconscientes e os conteúdos da consciência. Né? Então, enquanto o ego fica muito unilateralizado na consciência, o processo de individuação é um processo que é um convite. Às vezes um convite não vem assim num papel cartão, folheado a ouro, nada disso. É um convite... Pode ser um tombo. É um tombo, um estalo, um chute na porta, um chute um chute nos glúteos, né, para a pessoa acordar e despertar para os seus processos inconscientes, né? Então, eu acho que essa tendência reguladora, essa possibilidade de criar esse equilíbrio entre o processo e o consciente. Lembrando que uma das frases muito utilizadas para explicar a individuação, mas eu não sei se explica, vou dar uma de Sérgio aqui, o Sérgio, professor lá do Instituto Freedom, falava assim, será que explica?
que é a individuação, ele fala assim, a frase do Jung, a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Ah, tive outro estalo aqui, depois eu falo. Se realizou. Nem a realização da sombra, né? Você... Olhem, o rio Carinhanha é preto, o Paracatu, moreno. Meu, Imbelo, é Urucuia. Paz das águas, é vida. Está lá na página 29. Bonito, né? O rio Carinhanha é preto, Paracatu moreno, meu, em Belo, é Urucuia. Paz Águas das claras. águas claras. Lembra um pouco essa coisa dos rios amazônicos, né? Tem os rios de águas claras, os rios de águas escuras. Os de águas escuras, eles são muito limpos, sem, não é que os outros sejam sujos, mas ele não tem sedimentos em suspensão. Por isso as águas são escuras, né? O de águas claras, eles podem ter muita areia, muita argila em suspensão, né? Uhum. Bom, individuação não pode ser efetuada por esforço ou vontade do ego. Eu disse isso. É um processo involuntário e natural. É por livre e espancada pressão. Tá? É um chamado do self, é um chamado do self. Os mitos têm muitos registros sobre isso, né? Você pega a jornada do herói, nenhum herói é herói porque quis ser herói, se inscreveu, né, na maratona dos heróis. Né? Eu sempre penso no Moisés, depois que ele teve que fugir do Egito, né, toda aquela confusão que aconteceu lá, ele descobriu que ele era hebreu e tal, e ele vai embora, fica anos, né, no deserto, vai para uma tribo de beduínos, casa-se, constitui família, começa a criar ovelhas, carneiros, estava lá aposentado, estava muito bem obrigado, não precisava fazer mais nada. Daí, de repente, a árvore pegou fogo na frente dele. Do nada, assim, ele invocado ou não invocado, Deus está presente. Então, não invocado, involuntário, ele apareceu, a sarça ardente, no nada, pegou fogo e falou para ele, Moisés, você está em solo sagrado, tire suas sandálias. E dali a voz deu um comando e falou, você vai libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Essa passagem tem muitas camadas simbólicas, que a gente poderia assim, aprofundar longamente aqui, não é o caso, mas é só para ilustrar essa metáfora de que é um processo involuntário e natural que vem, se a Daniela vem do self, vem desse arquétipo da totalidade que há em todos nós, em cada um de nós e em todos nós, e que é o arquétipo que cria essa rede fluvial, interna, rizomática, que nos une, que faz com que, permite com que a gente pertença a um todo, a uma totalidade. É a totalidade em nós, o Jung chegou a chamar o self de a imago Dei, a imagem de Deus na alma humana. Agora, como tudo é e não é, né? Tem as águas claras do Urucuia, mas também confusa é a vida da gente. Como esse rio meu, Urucuia, vai se levar no mar. Vai, na verdade, para o São Francisco, e é o São Francisco que vai para o mar, né? Então, ele mostra justamente esse de ir para o mar, ou seja, é o fluxo do ego se encontrando com essa totalidade. Isso, é uma boa imagem. Esse ego se encontrando com essa totalidade. Então, a ação reguladora emana do self, núcleo atômico do nosso sistema psíquico,
e também totalidade absoluta da psique, que inclui também o ego, parte pequena dela. Mas o ego não sabe disso, né? Ele se acha, né? Ele se acha. Ele não reconhece que é apenas uma parte pequena, né? Mas ele não gosta muito de aceitar isso. Depende do ego, a gente vai ver aí. O ego, deve ceder à sua atitude utilitarista, de planejamento consciente, porque isso é diferente do crescimento interior de nossa personalidade. Olha, preciso, hein? Preciso. Agora, veja só, ele deve ceder à atitude utilitarista de planejamento consciente. Nossa, mas para ele ceder a isso é muito difícil, né? Autoconhecimento, né? Jornada. Ele ceder significa adotar um outro padrão de vida, um outro modelo de existência, se colocar numa outra, o ego assumir outros ideais, valores, outros valores, né? e outras condutas e outras posturas de vida. Ah, o meu urucuia, as águas dele são claras, certas. Nem sempre, né? A gente vai ver aí. Então, no processo de individuação, a Wolfram coloca claramente que o ego tem que, veja, esse tem que não pode passar despercebido. Tem que o quê? Se entregar. Estar a serviço de uma forma de existência mais profunda e fundamental. Se a gente estivesse aqui numa audiência ao vivo, né, eu gostaria que alguém levantasse a mão agora e perguntasse assim, mas como assim? Né? Como assim a pessoa estaria pedindo algum exemplo palpável de pessoas assim? Quem você, quem você citaria para essa audiência imaginária aqui de nós, que estaria fazendo isso, essa existência mais profunda e fundamental? Eu citaria Jesus. Citaria Jesus. Eu também. E citaria... Mas eu citaria também São Francisco de Assis. Uhum. Talvez até mais, porque quando ele está diante do Papa e se suja, e se raspa na lama, e eu acho que é isso, essa mensagem, né? Uma mensagem de humildade, de se curvar diante de algo maior, né? E para mim, também, nessa mesma linha, para mim é só uma versão mais contemporânea desses dois que você citou, de Jesus, que esse ano, aliás, foi o ano que eu e a Daniela, nós ficamos entregues ao seriado The Chosen. Né? Praticamente foram alguns meses que nós ficamos, né, muito mergulhados nesse... Encontrei um Jesus que eu buscava, acho que desde a minha infância, assim, uma imagem de Jesus, uma representação de Jesus que veio conversar com aquela fé que é da criança, né? Que é autêntica, que é verdadeira, mas que foi colonizada, né? Eu daria até como exemplo, então, nessa linha Jesus, você falou São Francisco de Assis, eu diria o Padre Júlio Lancelotti, figura mais contemporânea. Para mim, eles são muito... Um homem de carne e osso, né? Assim, a gente falou de pessoas de carne e osso, mas assim, você está levando para o contemporâneo. O Suplicy, né? Tá aí um excelente petista, assim, ele se curou do câncer agora e disse, não chegou a minha hora, eu ainda tenho que tocar a renda solidária para frente. Então, assim, é um homem que está a serviço, né? O Pepe. O Pepe Mujica conseguiu, com o corpo dele, com tudo que ele representa para aquela população do Uruguai,
ganhar essa eleição, né, para a Frente Ampla. Então, assim, trazer de volta para a esquerda o governo do Uruguai. Isso é, isso é uma grande coisa num país pequenininho da América do Sul, né? Nesses tempos que a gente está vivendo. Sim. É interessante que a gente citou aqui pessoas de campos religiosos, né? Assim, o Francisco, Jesus, o Padre Júlio. Já o Pepe se considera ateu, Né? mas ele um ateu graças a Deus. É verdade. Então, acho que é disso que a Von Franz está falando, só para isso não ficar muito etéreo, né, desse ego que tem que se entregar, estar a serviço de uma forma de existência mais profunda e fundamental, né, de servir a um propósito maior do que o próprio ego. Né? Então, eu, eu, eu gosto muito disso, para mim é uma inspiração. Né? Aqui o Rival está pensando sobre a diversidade, né, das pessoas, assim, cada um querendo puxar o mundo para o seu lado. Então, ele se pergunta, por que é que todos não se reúnem para sofrer e vencer juntos de uma vez? Eu queria formar uma cidade da religião, lá, nos confins do Chapadão, nas pontas do Urucuia. O meu Urucuia vem, claro, entre escuros. Vem cair no São Francisco, Rio Capital. O São Francisco partiu minha vida em duas partes. E foi justamente quando ele encontrou o Reinaldo, né, no porto do Rio de Janeiro, e fez a travessia do São Francisco com o Reinaldo. Ele estava lá, o Reinaldo estava por lá, e ele foi com a Bigri cumprir uma promessa, porque ele se curou de uma doença, e é ali que ele encontra o Reinaldo. Então, por isso que ele considera que São Francisco partiu a vida dele em dois. Depois do encontro com o Reinaldo, ele nunca mais foi o mesmo, né? É, às vezes a vida é feita de encontros, né? A gente se encontra e a gente nunca mais é o mesmo. Né? O Spinoza, acho que falava isso. Né? Olha só, aqui tem assim. Então, o ego deve ser capaz de ouvir. Ah, essa é sua, vou deixar você ler. Essa é sua. O ego deve ser capaz de ouvir, diz a Von Franz. Aí a gente trouxe aqui o dito popular, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E tem um poeta lá de Caxias, Heraldo HB, que diz: o pior ego é aquele que não quer ver. Então, essa coisa do pior cego é aquele que não quer ver, o pior ego é aquele que não quer ver, mas o que a Von Franz frisa aqui é que o pior ego é aquele que não quer ouvir. Então, a gente aqui está trabalhando com dois sentidos diferentes, né? O da visão e o da audição. Né? Então, a gente acho, assim, como é que eu leio isso? Que a gente só vai ver ou não ver se a gente também ouvir. Eu tenho um amigo, professor de música, que é deficiente visual, e ele ouve melhor do que todo mundo. Então, uma vez uma professora de matemática estava fazendo contas em voz alta, e ela errou nas contas, imagina, eu não estava prestando a mínima atenção, eu de humanas não captei o erro de cálculo, porque eu não estava com atenção nisso, e ainda que tivesse, eu não estava fazendo os cálculos mentalmente e tal, e ele corrigiu, na mesma hora ele corrigiu a, a, a conta. Eu disse, não dá 15, dá 16. E ela, é mesmo. Então, ele não conta com o sentido da visão, mas ele conta com o sentido da audição e outros sentidos também, né, o olfato, tudo muito mais apurados do que a gente que vive numa sociedade de imagem e é tão viciado na visão, né, no sentido da visão. E aqui podemos, só para estender, imagina, o pior ego que não quer, eu adorei essa frase, o pior ego que não quer ver, não quer ouvir.
O ver e ouvir o quê? O inconsciente. Os sinais do inconsciente. Os sonhos, os sintomas, as sincronicidades, as criatividades, né, os estalos. Os estalos. Então, nós que somos psicoterapeutas, a gente, e mesmo que não somos psicoterapeutas, mas estamos sempre atentos, né, aos sinais do inconsciente, nós falamos sempre assim, puxa, você não está percebendo o que está acontecendo com você, você não está vendo que isso, você não está escutando, você não está percebendo, né? Você não está percebendo essa sua coisa? Outro dia aconteceu, a Daniela falando para mim, assim, você não está percebendo, né? Você está oscilando entre uma coisa e outra, você não está percebendo, você não está vendo, você não está se vendo. Então, a gente fica muito cego para a gente mesmo. Né? A gente tem pontos cegos, né, para a gente mesmo. Né? Eu falo que, assim como o espelho retrovisor, né, tem os pontos cegos do espelho retrovisor, nunca vai conseguir enxergar na totalidade. Os ônibus em São Paulo já colocam assim um Ponto aviso, cego, né? ponto cego. Ó, se você ficar aqui, você que está aí na moto, você que está aí no carro, você pedestre. Se você ficar aqui, Não vai eu ser visto. não estou te vendo. Você sai daqui, porque aqui é um ponto cego meu. A questão, acho que é assim, a gente pega com psicoterapia, a gente mesmo, às vezes, né, fica cego para as nossas próprias questões. O fato de ser psicoterapeuta, estudioso do Jung, etc., não nos torna imunes, né? Não, estudar Jung não é vacina para cegueira, né? É claro. A gente tenta, né? Então, às vezes, sempre precisa... Aí é que entra o ego com um papel vigilante de conversar, de estar aberto, de ser flexível para conversar. Isso, de ouvir, né? Alguém falar, olha, você tá... E às vezes o psicoterapeuta está dizendo, mas você não está vendo o que está acontecendo com você, é isso, 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 a pessoa não quer ouvir, enfim, é tudo muito... Porque justamente esse ego é muito rígido e muito unilateralizado nos seus propósitos do mundo. Né? Isso, duro, né? Por exemplo, nas religiões de matriz, às vezes se faz o assentamento do anjo de guarda numa quartinha, né? Que é aquele vasinho, né? Um vasinho assim, um vasinho alquímico. Quando ele tem asinha, assim, é feminino. Quando ele não tem, é masculino. E, nesse caso, do anjo da guarda não, não tem asinha. E tem água ali, água de nascente. E o que se coloca ali? Um obi, uma semente dura, 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 dura. Mas ela vai começando a amolecer no contato com a água. Então, assentar isso é se entregar a esse processo de conversa, né? De uma coisa reagindo com a outra, ficando mais molinho, mais flexível. Bacana. Para escutar, né? É, bacana. Isso, aqui dá um... Agora, essa prancha. De Adorim e Otacília sendo forte como a paz, feito aqueles largos remansos do Urucuia, mas que é rio de braveza. Ele está sempre longe, sozinho, ouvindo uma violinha tocar. O senhor se lembra dele? Uma musiquinha até que não podia ser mais dançada, só o debulhadinho de purezas de virá. Interessante, né? Como ele cita aqui de Adorim e Otacília. A gente já falou, são os personagens Dos que... amores, né? Mas aqui ele dá um destaque para Otacília e colocando a Otacília como força e paz, né? Como largos remansos do Urucuia, mas que é um rio de braveza. Então, de novo aqui o fichamento que a Daniela fez da Von Franz. Individuação. Nem todo mundo individua, diz a Von Franz. Entre a semente embrionária da totalidade
e as circunstâncias externas que constituem o seu destino, existe a intervenção ativa e criadora de uma força suprapessoal ou inconsciente. Então, existe a semente, que traz ali a informação do que ela nasceu para ser. E existem circunstâncias externas. Então, se a terra é boa, se não é, se tem água, se não tem, se tem luz, se não tem, se tem uma boa condição de drenagem. Mas nem uma coisa, nem outra vão resolver totalmente a situação, né? A semente pode germinar, ela pode não germinar. O que vai contar aqui? A intervenção ativa e criadora dessa força do inconsciente. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Estou aqui pensando em um monte de gente. Pensando aqui no Beto. Pensando aqui no Roberto, uma pessoa que a gente conhece aqui. Quer dizer, uma semente embrionária que as circunstâncias externas não favoreceram até agora, até algum tempo atrás, o desenvolvimento da personalidade dele. Mas é uma boa semente. Mas é uma boa semente. E aí, é aquilo que diz o Guimarães Rosa, que tem que ser, tem muita força. Murucuia, rio bravo cantando a minha feição, é o dizer das claras águas que turvam na perdição. Vida é sorte perigosa, passada na obrigação. Toda noite é rio abaixo, todo dia é escuridão. Aqui a gente já começa a ver essa ambivalência do Urucuia também, né? Que é um rio bravo, tem águas claras, mas que turvam, sorte perigosa, né? Já aparece aqui uma antítese. Noite, rio abaixo, dia, escuridão. Então, aqui a gente já está ponteando opostos, como vamos ver mais para frente, em outro trechinho. O objetivo do processo de individuação é a realização da unicidade do indivíduo. Isso a gente vai ver depois, quer dizer, tornar-se único. Né? Individuação significa indivisível. Como pensavam os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, o Demócrito, quando ele dizia que toda a matéria se forma a partir de uma partícula que é indivisível. Mas que a palavra átomo significava isso. Depois, claro, descobriram que não. Mas isso como uma metáfora é muito interessante. Né? Indivisível. Individuação é um indivíduo que não se divide. Olha que interessante. Não se divide em quê? Não se divide entre consciência e inconsciente. Ele não fica cindido. Porque a dissociação entre o inconsciente e a consciência, que é essa que você leu agora à tarde aí, que é a falta de sentido, né? Que é o Franz, você lê um trecho. É o diabólico, né? É o diabólico. E quando ele fala de ponteando opostos, é fazendo ponte entre os opostos, né? Fazendo ponte entre os opostos, buscando essa unicidade, essa indivisibilidade entre os processos da consciência e do inconsciente. É uma coisa só. Tornar-se uma coisa só. Tornar-se uma totalidade. Isso não necessariamente significa, nem que sim, nem que não, que você deve obedecer todos os preceitos morais do seu tempo. Todos os preceitos éticos e morais da sua época, do seu tempo. Muitas vezes, para tornar-se essa unicidade, você não precisa romper com todos os preceitos morais, mas nem sempre você vai conseguir alinhar-se totalmente a todos eles. Por isso que a gente falou na vez passada, no encontro passado, que toda transgressão gera uma culpa.
Toda transgressão, às vezes, gera uma culpa. Culpa porque esse processo de individuação implica, muitas vezes, que para você tornar-se quem você é, você vai precisar romper com determinados, com alguns, não com todos, mas com alguns padrões, com algumas expectativas sociais daquilo que você é. Eu vou dar um exemplo muito, né, simples, né? Se você, por exemplo, imagine uma sociedade que é patriarcal, machista e heteronormativa. Uma sociedade patriarcal, machista e heteronormativa. E aí o rapaz ele descobre que ele é homoafetivo, que ele tem atração por sexual, ele ama outro homem. Não só atração sexual, mas ele tem atração sexual e ama outros homens, e quer estar com outros homens, quer constituir um casamento com outro homem. Isso vai contra o padrão de uma sociedade machista, heteronormativa e misógina e tal. Então, é isso, né? O processo de individuação busca a realização dessa unicidade do indivíduo, né? Eu acho que o Riobaldo, para ele, como personagem, ele é muito esse exemplo, né? De alguém que ele, ele se uniu ao jagunçismo, tinha isso, mas ele... Não é um torturador como Hermógenes. Exato. E ele, no julgamento do Zé Bebeiro, ele falou, ele fez uma intervenção, né? Do que é ético, né, para ele, né? Que era ético para ele. Então, Como os rios não dormem, o rio não quer ir a nenhuma parte. Ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo. O Urucuí é um rio, o rio das montanhas. Recebe o encharcar dos brejos, verde a verde, veredas, marimbus, as sombras separadas dos buritizais. Ele recolhe e semeia areias. Aqui, quando ele fala que o Urucuí, ele vem do Chapadão, ele é rio das montanhas, né? Mas ele chega nessas partes mais baixas, lá onde estão charcar os brejos, verde a verde, veredas, ou seja, essa ligação que a água faz entre essa parte alta do relevo e a parte baixa também, é o caminho da água, a hidrografia, e recolhe e semeia areias. Então, aqui eu queria chamar a atenção para essa dinâmica do rio quando está serpenteando, quando ele está meandrando numa planície aluvial, num relevo mais baixo, que diminui o gradiente de relevo e ele passa a ter menos energia e ele começa a serpentear, né? Ele vai ter uma dinâmica aí de quando o fluxo da água concentra numa margem, ele vai erodir, ele vai recolher areias. E depois, quando ele chega na margem oposta, ele vai depositar, ele vai largar essa carga e vai recuperar a energia, para depois voltar a erodir a outra margem. Então, essa dinâmica do processo, né, de formação do relevo, do correr do rio, é muito parecida com essa dinâmica da individuação, no meu entendimento, porque ele é um processo contínuo, imperceptível e que tem essas variações de nível de energia também, né? então, o objetivo de se tornar uma personalidade totalmente realizada e individualizada é ser indivisível. Individuação significa indivisível, já dissemos isso. A reconciliação do consciente com o inconsciente. Conteando opostos. Uhum. Exatamente. Normalmente os conteúdos do inconsciente vão na oposição da consciência, né? E que o Jung chamou em seu último livro de uma conjunção misteriosa, que é esse Mysterium da Communiuntimus, né? Essa é a união dos opostos.
né, que você mostrou na fala. Essa relação entre o inconsciente e inconsciente, e que é por isso que por isso que agora fica sendo cada vez mais claro para mim a realização, o inconsciente que se realiza, a sombra se realiza, porque ele passa a ser integrado em uma personalidade única e total. Esse é um ponto. O que eu pensei, Rio Urucuia é o meu rio, sempre querendo fugir, às voltas do sertão, quando e quando, mas ele vira e recai, claro, no São Francisco. Você quer falar? Não, palavras. Sempre querendo fugir, mas não tem volta, né? É, é, a gente veio para isso, a gente veio para ser quem a gente nasceu para ser. Então, a individuação significa tornar-se singular, e na medida em que, por individualidade, compreendemos nossa unicidade própria, mais íntima, derradeira e incomparável, tornar-se si mesmo. Você veio aqui para ser o que você quer. Agora, é interessante, né? Porque assim, minha prática como psicoterapeuta talvez seja só uma bolha, não posso dizer que isso seja com todos, mas é muito comum quando surge essa pergunta, né, que eu faço para pessoas, assim, ela nunca nem pensou nisso, sobre o sentido da vida, sobre o propósito, né, assim, ela está muito ligada só a essas questões, Aos sintomas, né? aos sintomas e as questões só da consciência, né? E não percebe que muitas vezes os sintomas são oportunidades de transmutação, né? Não É por tem. isso que o Jung diz que a gente não tem que querer se livrar do sintoma tão apressadamente, né? Senão é como se fosse um dente que está doente, que a gente extrai, e aí? A gente não aprende nada com isso, né? Então, tem que aguentar um pouco. Tem que aguentar um pouco, é verdade. Mas não é essa a lógica que está posta hoje. Agora ele fala de Diadorino, foi de Otacílio, agora fala de Diadorino. Numa situação bastante trágica, né? Que é quando ele constata que Diadorim é o corpo de uma mulher. Então, naquela batalha final do diabo na rua, no meio do redemoinho, ele diz: Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher, como o sol não acende a água do rio Urucuia, como eu solucei meu desespero. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas assim, naquele momento em que ele descobre, ele usa o Urucuia como comparação para o seguinte: a vertente que recebe a luz do sol é a vertente masculina, é Yang, e a vertente que nunca recebe a luz do sol é a feminina, é o Yin. Então ele diz, Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuí. Bom, agora estamos chegando no ponto, né? Quer dizer, a individuação como um processo descrito pelo Jung, ele vai não exatamente estabelecer etapas rígidas, mas ele vai colocar que esse processo de unicidade, de realização da totalidade, implica em trazer conteúdos inconscientes para a consciência. Então, né, essa primeira etapa, que é escrito, leva à experiência da sombra, que visualiza nosso outro lado, nosso irmão escuro, que apesar de ser invisível, pertence inseparavelmente a nossa inteireza. Isso porque a forma viva precisa da sombra
escura para parecer plasticamente. Sem a sombra, ela permanece uma miragem superficial. E aí a gente podia falar um pouquinho da sombra. E aqui eu queria até falar também sombra e ânima, aproveitar a carona, porque nesse capítulo sobre a individuação, a Von Franz aponta essas três coisas, na verdade são quatro, a realização da sombra, a ânima, o ânimos, o self. E aí, aquele momento em que Riobaldo descobre, constata, né, se revela que Diadorim é o corpo de uma mulher, é um momento em que ele entende toda, assim, se desfaz a neblina, mas ela não está viva mais, né? Então, qual era a neblina? A neblina é, de início, ele negar que ele sente o que ele sente pelo Reinaldo, que depois ele descobre que é de Adorim, ele nega porque são dois jagunços, são dois homens em armas, mas depois ele começa a admitir para ele mesmo que ele ama de Adorim, que ele tem atração por aquele corpo, e ele começa a conversar com isso. Ele chega a propor a Diadorim, vamos embora do jaguncismo, né, sem saber ainda a verdade sobre ela. Então, ele, no fundo, ele é um ser humano muito aberto, né, muito aberto a deixar esses opostos conversarem. Então, Diadorim era neblina, mas ele passa a conversar com esse sentimento sombrio, né? Ele chega a dizer assim, como é que pode isso? Eu sempre fui homem, e homem por mulheres, né? Então, ali ele já admitiu, né? Então, ele está disposto, ele está aberto, né, a pensar sobre esse sombrio, a não ficar só negando isso que é a neblina para ele, né? Até admitir o Hermógenes que existe nele, ele consegue admitir. Perfeito. E aí está, na segunda etapa do processo, é marcado pelo encontro com a configuração da imagem da alma, chamada por Jung no homem de ânima e na mulher de ânimos. Então, embora isso hoje é muito Ampliado, né? Mas essa imagem de ânima, e a gente pensa que... Vamos pensar no feminino, no homem e na mulher, no masculino, no homem e na mulher. Isso é uma confusão de categorias, me parece, que muitas pessoas fazem nesse ponto. O Jung não estava inscrito com o primeiro congresso sobre política queer, né? Is Jung queer? A gente o Jung não estava inscrito nesse congresso dos queers, tá? Então, o que ele estava chamando de masculino e feminino não tinha nada a ver com gênero. Ele estava chamando de princípios. Ele estava chamando de princípios da natureza, né? E aí hoje tem todo um atravessamento que vamos deixar para lá, porque isso daí às vezes me dá sono, né? Então vamos lá. Aqui a gente já está chegando aí na questão da singularidade do ser, né? Eu sou eu mesma, diverjo de todo mundo. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão mestre. O senhor solte em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. Amém. Acho ótimo isso, né? Eu sou eu mesmo. Diverjo de todo mundo. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Tem uma frase de Adorim que parece com essa. Enquanto você fala, eu vou catar aqui, mas agora eu lembrei. É muito comum as pessoas, quando elas trazem, durante as sessões de psicoterapia,
Essa relação, nossa, mas eu sou muito diferente do meu pai, diferente da minha mãe, me pareço com eles, mas também sou diferente. E muitas pessoas também que se sentem, às vezes, até um certo incômodo por não fazerem parte da moral do rebanho, como dizia o Nietzsche, né? O que é essa moral do rebanho? Essa moral que está posta, né? Da massificação, tá? A psicologia das massas, né? Que Freud descreveu tão bem, e que está muito ligado a isso, né? Muito ligado a essa questão do eu sou eu mesmo de vez de todo mundo. Sabe quem eu lembro? Talvez algo muito contemporâneo, não sei se você pode falar. A Daniela escreveu um texto lindo outro dia que causou bastante emoção, sobre o filme Ainda estou aqui. Ainda Estou Aqui. A personagem do filme, a Eunice Paiva. Eunice Paiva, ela um processo de individuação, você não vê assim? Vejo que esse tornar-se ela mesma acontece em condições muito dolorosas, né? Que é a perda do marido. Na verdade, é o desaparecimento do marido, que sai para prestar um depoimento, né, durante a ditadura militar, no ano de 1970 ou 71, e não volta. Nunca mais ela o vê. Então, dali, ela se vê desamparada financeiramente para cuidar dos 5 filhos, muda completamente o estilo de vida, muda de cidade, vai estudar e se formar em direito, entra para a faculdade aos 48 anos. Então, tornou-se ela mesma em condições muito, muito, muito pesadas, né? Perdeu o amor da vida dela. E não perdeu por um acidente de carro, ou não perdeu por uma fatalidade médica, né? Ele perdeu por uma ação arbitrária e violenta de um Estado durante décadas implantou um terror no país, no Brasil. É um Estado terrorista. Era um terrorismo de Estado. Era um terrorismo implantado pelo Estado. Isso é muito triste. Mas ela fez esse caminho da individuação e da superação em torno disso. Acho que também um exemplo muito forte para nós, né? De dizer, como que no Brasil isso ainda nos atravessa, né? Nós também estamos fazendo aqui não só uma referência ao linda ilustração aqui do Rodrigo, mas também estamos fazendo uma referência a Marielle Franco aqui em cima, que é outra mulher que também, né, não teve só seus direitos, o seu direito mais fundamental tirado dela, que é o direito da vida, também por uma ação política, uma ação terrorista. Então, quando ele fala assim, eu mesmo, de vez de todo mundo, olha, isso é o mais explícito, expressão mais explícita que a gente encontra na literatura do que é uma individuação. E alguém, né, falando isso, falando eu sou eu mesmo. E para eu ser eu mesmo, eu diverjo. Ele fala diverjo de todo mundo. Eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Então, esse é muitas vezes é uma situação de ambivalência, né? Porque isso pode gerar, por um lado, uma solitude, mas, por outro lado, também o processo de individuação de cada um transforma o processo. Então, voltando a Eunice Paiva, a luta dela não foi em vão. Foi uma luta que, né, foi de uma mulher que acompanhou o processo também de redemocratização.
de luta pelos direitos indígenas, né? Exatamente, os povos da floresta. Então, acho que o processo de individuação, embora eu fale assim, que a gente vai falar que o colheita é comum, capinar é sozinho e tal, mas assim, a gente vai pensando que na maneira como isso vai se esparramando, né, como essa semente de mostarda que a gente estava dizendo, muito, muito grande. E quanto isso foi trazendo para nós muitos estalos, os estalos da alma, né? São esses momentos, né, em que o inconsciente se manifesta, em que o inconsciente se coloca. Muito bom. Eu encontrei aqui o trechinho do Djadorim, mas eu vou achar depois, Tá quando bom. ele fala que ele também fala isso, que ele é diferente de todo mundo. Agora, Essa é outra imagem daquela exposição do Sebastião Salgado em fotos da Amazônia, e a gente achou interessante trazer junto com a história do carpinteiro, que está lá no capítulo sobre a individuação. Na história do carpinteiro, que sonha com o carvalho, sobre o qual havia um altar, a árvore, desprezada por não ser considerada como uma espécie que tivesse utilidade, ela não era frutífera, ela não servia, não tinha madeira boa para fazer canoa, ela simboliza o processo de individuação. Árvores simplesmente se entregam a um impulso quase imperceptível, mas poderosamente dominador. Ele vem do nosso anseio por uma autorrealização criadora e única. Esse impulso não vem do ego, mas do self. A árvore não faz planos para vencer obstáculos ecológicos ao seu desenvolvimento. Ela simplesmente sente por onde deve crescer. Essa é a questão, né, da gente não racionalizar e a gente sentir mais, né, para onde que a gente tem que ir. eu gosto muito da imagem da árvore. Acho que a árvore é a imagem da individuação, porque tem as raízes. Que estão lá no subsolo, e tem a copa que se lança para o céu. E tem essa coisa da verticalidade também, né? E essa árvore aí tá linda, né? Vamos combinar que ela parece uma pessoa, né? É, a árvore tem um simbolismo. Ele fala assim, a árvore não faz planos para vencer obstáculos ecológicos ao seu desenvolvimento, ela simplesmente sente por onde deve crescer. E também acho muito bonito, né, que as árvores elas criam aquelas cadeias rizomáticas, né, nos subterrâneos, e elas se comunicam, e elas conversam. E elas se amparam, né? Se Uhum, amparam também com nutrientes, com uhum. seiva. As árvores são muito bonitas. A árvore talvez é o símbolo dessa força, né, que vai pro e essa terra, né, e esse A céu ligação entre o céu e a e terra. terra. Há exercícios meditativos, né? Para a gente só respirar, se imaginando árvore e fazendo esse movimento da seiva, né? De tirar do chão e jogar, e também de receber, jogar para o chão, e de não pensar no que a gente está enviando, a gente só deixa passar, né? Chegou então. Chegamos aqui no masculino, que a gente ficou devendo lá da outra, né, que a gente falou dos amores de Ubaldo, do feminino, da presença feminina para ele. E aí, aqui a gente escolhe 4 personagens masculinos ligados às qualidades que a Von Franz aponta lá, do masculino. Qualidades que ela chama né, de marcas positivas do ânimo. Então, ela fala da objetividade, da iniciativa, da coragem e da sabedoria espiritual. E aí a gente separou esses 4 personagens. O Celorico Mendes, que é o padrinho do Riobaldo e que depois se revela pai, né? Então existe
uma ruptura com ele, o Riobaldo rompe, depois se reconcilia e recebe essa herança do pai, né? Não só material, mas do reconhecimento da paternidade dele também. Por isso é que a gente situa o Celorico aqui na objetividade, porque quando a Bigri morreu, ele simplesmente pegou o Riobaldo e levou para a fazenda e começou a se responsabilizar por ele. Né? O Riobaldo aprendeu a escrever, a ler e escrever, aprendeu a atirar. Então, ele saiu daquele mundo só da Bigri, mundo da mãe, e ele entrou nesse mundo do pai, meio capenga, assim, frustrado, triste pela falta de reconhecimento, que depois foi corrigida, mas o Celorico Mendes ajudou a construir essa coisa da objetividade no Riobaldo. O Zé Bebelo também, né, a gente coloca aqui o Zé Bebelo muito ligado à iniciativa, aquela criatividade dele e aquela inteligência e aquela regência que ele assume do bando, comando do bando, decidindo as coisas com muita leveza, né? Assim, a situação do jaguncismo já é dura, o sertão é duro, e o Zé Bebelo é muito seguro, né, das coisas que ele resolve. Ele se coloca o tempo todo no julgamento dele de uma maneira bem altiva, né? Então, a iniciativa, o Riobaldo herdou dele. O Joca Ramiro é um exemplo para o Riobaldo de coragem, de valentia, que ele passa a admirar também por conta da admiração de Adorim, né? Mas é o oposto, é o lado solar, ele é completamente diferente, ele está no jaguncismo, mas ele é completamente diferente do Hermógenes, ele que coordena um julgamento, que é o julgamento Zé Bebelo, né? E que evita uma injustiça, uma tragédia que seria a tortura do Zé Bebelo. E, por fim, o Quelemem, que a gente cola aqui com a sabedoria espiritual. O Quelemem é a voz espírita kardecista desse romance, e é quem recebe Riobaldo depois da tristeza profunda do luto pela partida de Diadorim. Ele escuta o Riobaldo, ele acolhe na fazenda, deixa o Riobaldo contar a história toda, e quando o Riobaldo finalmente pergunta para ele, escuta, o senhor acha que a minha alma eu vendi? E aí ele diz para o Riobaldo, comprar e vender são as coisas quase iguais, pensa para frente. Né? Então, ele dá o suporte emocional com a sabedoria espiritual que ele tem e que o Rebaldo menciona ao longo de todo o romance, mesmo que às vezes discorde das coisas que ele diz, ele dá essa força de seguir adiante, né? De reconstruir a vida, de dar sentido. É isso que o Clemente traz para ele. Então, o masculino positivo é como um rio que corre firme e sereno, tem a força para mover montanhas. Tem mesmo. Isso depois a gente pode trabalhar muito sobre essa questão dessa masculinidade, né, esse perfil de masculino. Bom, agora a gente está já terminando. A gente vai terminar, a gente vai ter outra música no final, mas antes disso a gente vai... A gente tem aqui uns 3 trechinhos ainda, né? Uai, nós vive, foi o respondido que ele me deu. Mas eu não quis aquilo, não aceitei. Questionei com ele, duvidando, rejeitando, porque eu estava sem sono, sem sede, sem fome, sem querer nenhum, sem paciência de estimar um bom companheiro. Nem o ouro do corpo eu não quisesse. Aquela hora não merecia. Brancura rosada de uma moça, depois do antes da lua de mel. Discuti alto. Um, que estava com sua rede ali próximo, de certo, acordou com meu vozeio e xingou Chiu. Baixei, mas fui ponteando opostos. E isso foi o que sempre me invocou. O senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim.
que de um lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero os pastos, todos os pastos demarcados. Como é que posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo do meio do fel do desespero, ao que este mundo é muito misturado. Só para a gente falar um pouco sobre o contexto dessa passagem, foi logo após uma batalha e ele atirou e matou muita gente, então ele está com esse peso da morte, de ter causado a morte de outras pessoas, e ele foi falar, ele estava com insônia, e ele foi procurar o amigo, Joey Bexiguento, que é quem conta a história da Maria Mutema, a respeito da qual nós falamos lá no outro encontro sobre as mulheres, né? E a Maria Mutema, ela tinha matado o marido, só que ninguém sabia. E depois ela foi responsável pela morte do padre. Então ela confessa que ela é responsável pelas duas mortes, que ela matou que o marido nem era ruim, não, mas que ela derreteu o chumbo e colocou pelo canal auditivo e fizeram a exumação, sacudiram lá o crânio e viram que realmente ela estava dizendo a verdade. Balançou o chumbo solidificado, né, e fez barulhinho na caixa craniana. E ela disse que ela também foi responsável pela morte do padre, porque ele foi definhando, porque ela disse que matou o marido porque estava apaixonada pelo padre, mas não era nada daquilo. Ela mesma disse que não era isso, não, que ela matou porque matou. Ela disse aquelas coisas. Então, dali, de assassina, ela começou a ser vista, já que ela confessou e se arrependeu, como uma santa. Ela passou de assassina a santa. A população queria aquilo, né? Absorver os pecados dela. Então, existe uma reversibilidade, uma capacidade nas coisas, nos acontecimentos, como a mandioca mansa que vira mandioca brava, que envenena, como o menino Voltei que leva a surra dos pais, e a gente fica com muita pena do menino, porque ele vai definhando, mas, na verdade, o menino era um menino que torturava passarinhos e tal. Então, a gente olha um pedaço da narrativa e a gente já julga, mas a gente não sabe o todo que está ali, né? Então, ele diz aqui, quando ele fala de fui ponteando opostos, né? Então, ele se percebe como uma pessoa que quer os pastos demarcados, mas que quer ponte entre uma coisa e outra, pontear os opostos, né? E aí vem a frase final: a vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a esperança, mesmo do meio do fel do desespero. Ao que esse mundo é muito misturado. Essas oposições, essas relações. É por isso que a gente tem que ampliar a consciência para caber o todo, né? Eu não era o do certo, eu era o da sina. Nem sempre a sina é o certo, né? E nem sempre o certo É a sina. Então, é isso. E aí, fica aqui. A gente chega com a fala do Quelemem. Eobaldo, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Esse processo eu venho aprendendo duras penas que ele é sozinho. Capinar é sozinho. E é claro que em algum momento a gente tem que voltar para o coletivo, né? Para a colheita comum. Então a gente pode até brincar com essa frase aqui. O capinar é sozinho, mas a colheita é comum. Porque toda vez que tem uma adversativa, a ideia mais importante vem depois dela, né? Então a construção do Quelemem é Riobaldo, a colheita é comum,
mas o Capinar é sozinho. E aqui é da Daniela 2024, o Capinar é sozinho, mas a colheita é comum. Bom, então agora a gente tem uma outra música. Eu queria te perguntar, você... Eu queria falar um trecho aqui que eu tenho escrito antes. Não sei se eu leio antes, não sei se eu leio depois. Você quer ler depois, por último? Não, eu vou ler, então, é que é uma coisa que eu escrevi. E Antes ou eu depois? leio agora, Lê agora. e aí depois não falo mais nada. Eu queria dizer que esse curso, para mim, foi um segundo semestre de viver empiricamente o conceito de sincronicidade. Tudo sobre o que eu falei, eu vivi. Até os meus infernos eu fui e voltei com o alívio das ilusões perdidas. Ninguém é responsável por nada disso que eu passei na minha jornada interna, só eu mesma. E eu agradeço a você, eu agradeço ao Seja pelo espaço para dizer isso. Eu entendi muito bem a frase do Grande Sertão Veredas, lá na página 298, que eu menciono agora, sem a menor presunção. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Eu sempre fui uma professora e não sei se um dia eu vou ser outra coisa. Então, a expressão mais importante dessa frase do romance, para mim, é essa que eu grifei, de repente. Foi de um repente que eu aprendi, que eu estalei, como diz o Rosa, e também a von Franz citando o Jung. Então, eu coloquei essa palavra estalo intuitivamente, mas agora eu entendo por quê. Essa palavra estalo combina com de repente, combina com o meu processo de individuação e com o que diz o Gonzaguinha, né? Tudo aquilo que eu disser esteja certa, estarei vivendo. Então, tudo que eu disse, eu vivi. E eu agradeço muito por isso. Muito obrigada. Então, eu também tenho uma coisa para dizer. Eu escrevi, interessante que eu escrevi, reescrevi esse trechinho, e eu chamei ele de Nascente, mas eu não sabia que você ia usar o Urucuia como metáfora, os meandros do Urucuia como metáfora, quando eu escrevi esse texto. Então eu vou ler só uma parte dele, ele é maior, e, bom, a vida, com suas nuances e ritmos, se desenrola no sertão, esse vasto lugar de nossa existência, no qual as experiências são, por vezes, úmidas, por vezes secas e áridas. É no sertão das nossas almas que experimentamos a beleza e também a dureza do cotidiano, desafiados por um calor implacável das contingências. É no sertão, e se o sertão é bravio, é nas veredas que o sertão revela sua verdadeira beleza, com uma promessa oculta de transformação. As veredas, essas trilhas sinuosas e misteriosas, esses meandros que serpenteiam no sertão, são os caminhos pelos quais a vida se abre, revelando horizontes transparentes. Cada curva, cada bifurcação nas veredas nos convida a explorar nossos novos caminhos, a descobrir o inesperado da vida, de encontrar uma fonte que transforma o árido em abundância. A jornada pelo sertão é uma dança do inóspito da aridez, com a promessa nascente das veredas, em que cada passo nos aproxima da integração. João Guimarães Rosa, em uma carta a Araci, escreveu: Os outros eu conheci por acaso, você eu encontrei porque era preciso.
Essa frase é uma passagem significativa que revela o amor de Guimarães Rosa por sua amada. Assim como Rosa vê o encontro com Araci como algo essencial e transformador, eu vejo o meu encontro com você como uma epifania da minha vida. A nossa conexão não é meramente um acaso. É algo que senti e que sinto ser necessário, uma parte fundamental da minha jornada. Você entrou na minha vida, Daniela, de maneira que parecia imprescindível, um estalo. E você, todos os dias, mesmo na aridez, e também na abundância, na chuva, você me ajuda a perceber e a integrar partes de mim que são essenciais para o meu processo de individuação. Se viver é impreciso como o sertão, o meu amor por você é preciso, como as veredas. Vereda insurgente no sertão da existência. Daniela, alma bailadora dos sonhos alados. Esse curso é um tributo a esse encontro. Vamos para a canção. Gravado. Oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidar, pregue que a vida é emprestada, está mistérios mil que desenterra, enterra, e não cuida de si que é terra, é e o alto rei por afamar, amar, é quem lhe assiste ao desvelar, lá da morte ao ar, não desafeta, afeta, quem do mundo a mortal pura, a vontade de Deus sagrada, agrada, firmar-lhe a vida em atadura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura será no fim dessa jornada. Nada na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidar, pregue que a vida é emprestada, está mistérios mil que desenterra, enterra, quem não cuida de si que é terra, é e o alto rei por afamado, amar, é quem lhe assiste ao desvelar, do lado da morte ao ar, não diz a fé, quem do mundo a mortal loucura,
a vontade de Deus consagrada, a graça, firmar-lhe a vida em atadura, dura, a voz zelosa que dobrar, já sei que a formosura, usura, será no fim dessa jornada. Não. Então, cuidem-se bem, porque quem não cuida de si, que é terra, erra. E vamos junto curando essa mortal loucura dentro da gente, fora da gente, né? Muito obrigado ao Seja, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Guimarães Rosa e a Araci, muito obrigado ao Gilson de Barros, que roda aí o Brasil na sua trilogia sobre o Grande Sertão Veredas. E muito obrigado, Daniela. Muito obrigada a você também. Então é isso, gente. Boa noite e até a próxima. Beijo grande.